Cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao trabalho de leitura das Sagradas Escrituras, tá ok? Para o canal teológico. E vamos fazer uso agora da Bíblia de estudo MacArthur, tá ok? A Bíblia que utiliza, né, os comentários de John MacArthur. Está na versão da Almeida Revista e Atualizada, isso mesmo. A versão Almeida Revista e Atualizada, tá ok? E a editora é SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ali em Barueri. Então vamos dar sequência na leitura que estamos fazendo no livro de Josué, no capítulo agora de número 18, Josué capítulo 18. Vamos fazer a leitura do texto, depois de alguns recursos, né, das notas de rodapé, e finalizar com um pequeno texto aqui no Manual de Discernimento Bíblico de Wilmington, tá certo? A editora, deixa eu ver, a editora Templos, tá ok? Então o autor Harold L. Wilmington. Vamos ao texto que nos diz: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos? Exatamente. Até quando? Deixa eu focalizar aqui. Isso. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ao norte. E em 7 partes fareis o gráfico da terra, e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Maravilhoso, né? Como Josué cobra então que eles tomem uma atitude, né, em relação à necessidade de agirem para tomarem posse da terra. Então eles terão agora que percorrer essa terra e fazer uma descrição, tá certo, acerca das possessões que irão então batalhar para de fato tomarem posse, né, se apropriarem, expulsando de lá os cananeus que ainda permaneciam, né? Então primeiro serão lançadas as sortes para que seja repartido, né? Então de fato crê-se que Deus orienta esse processo, e uma vez lançadas sortes e a repartida a terra, né, dado então em possessão, eles se encarregariam de se empenhar para dominar, para de fato tomar posse, né, da terra que lhes couber, conforme a repartição. O versículo 7 agora nos diz: porquanto aos levitas não tem parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam. Vamos passar para a próxima página. Josué deu ordem aqui. Deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, percorrei a terra, levantai-lhe o gráfico, e tornei a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Silo. Então você tem no primeiro momento Gilgal, né, como uma cidade muito importante, uma cidade referencial durante esse período de luta, né, pela conquista da terra, né, um quartel-general. E agora você tem Silo, né, ligado aí a um ambiente sagrado, né, um ambiente de culto, um ambiente onde Deus providencia
esse processo de partilha da terra. Então você tem agora Silo como um local importante. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, cidade por cidade, 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Silo. Então Josué lhes lançou as sortes em Silo perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Herança de Benjamim, vamos ver. Então, a partir desse levantamento, né, que fizeram os encarregados aí por Josué, será feita então a repartição da terra, conforme ele passa a descrever. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José, e o seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subiu ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven, e dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul, de Bet-Horon debaixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está de frente de Bet-Horon para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom ao lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está de frente da subida de Adunim, que está de frente, conforme ele descreve, para a subida de Adunim. Vamos encontrar aqui novamente. Isso. De frente para a subida de Adunim. E descia a pedra de Boã, filho de Ribem. Passava pela vertente norte, de frente da planície, descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, de seus limites ao redor, segundo as suas famílias. Maravilhoso. Então temos aí a delimitação da terra dos filhos de Benjamim. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Enek-Quessis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Zemaraim e também Betel, né? Tem uma vírgula aí, Betel. Betel é uma das importantíssimas cidades aí no contexto das Sagradas Escrituras. Avim, Pará, Ofra, Kéfer, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades com suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa. Mispa também é uma cidade importante aí para a continuidade aí das narrativas bíblicas, né? Mispa, Séfira, Moça, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus. Esta é Jerusalém. Interessante, né? Dentro dos limites aí de Benjamim, nesta repartição, né? Nessa situação. Depois sendo incorporada a Judá. Porque Benjamim e Judá, na verdade, se constituirão, né? numa tribo. Tendo, na verdade, também incorporado muitos dos indivíduos de Simeão, né? Da tribo de Simeão. Alguns outros partiram para conquistar outras terras. E muitos deles foram incorporados à tribo de Judá, bem como o território de Benjamim também se comporá juntamente com o território de Judá, ok? Gibeá, então temos aí Jebus, né, que é Jerusalém. Gibeá, né, ligado a Saul, e Kiriat
não, Kiriat mesmo, ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Essa era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então somente até aqui, tá ok? É uma leitura bastante breve, porque são descrições, na verdade, né, de delimitações, a partir daquilo que eles podiam utilizar como meios de referência, né? Então utilizava-se aí lagos, rios, montes, né, cidades conhecidas na época, para se fazer as delimitações aí dos territórios. Somente uma coisa que estava quase me esquecendo, a contribuição das notas de rodapé, que também são breves, tá? As notas de rodapé também são bem breves aqui nesse capítulo. Mas vamos ver aí o que temos para o capítulo 18 em relação a notas de rodapé. Nós temos aqui, ó, 18 na Bíblia de Estudo MacArthur, tá ok? Vamos lá. Aqui é 17, 18. Tem uma pequena nota que começa aqui, ó. 18 para a Bíblia de Estudo MacArthur. Tendo primeiramente seu acampamento em Gilgal, para capítulo 4, versículo 20, também o 5, verso 9, Israel como um todo se reunia em Silo. Aí, interessante que, como eu já havia mencionado, tá? Essa questão de Gilgal ser um local importante, né, um quartel-general aí dos israelitas nessas campanhas de conquista, e se reunindo em Silo para culto no tabernáculo. Okay? Então Silo era referencial principalmente por ter sido lá montado o tabernáculo. Culto no tabernáculo, tá ok? Como ele está descrevendo aqui, em Silo, né? 14 quilômetros ao norte de Betel, 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, continuou sendo centro de atenção espiritual, como é dito em Juízes 18:31, 1 de Samuel 1:3, por causa do... Deixa eu tentar ler aqui. Por causa do pecado de Israel, Deus permitiu mais tarde que os filisteus devastassem Israel em Silo e capturassem a arca. 1 de Samuel 4:10-17. Posteriormente, Deus usou Silo como um exemplo de juízo. Jeremias 7:12. Então, a primeira situação de Silo como local de adoração, né, onde foi montado o tabernáculo. Depois, devido aos reiterados pecados de Israel, Silo cai, tá certo? Devastada pelos filisteus, e a arca é levada, e depois Deus mesmo, por meio de seu profeta, menciona, né, o exemplo de Silo, da situação de Silo, como referencial para alertar Israel sobre as consequências, né, de permanecer nesses pecados, a consequência de não se arrepender e não se submeter à poderosa mão de Deus. Então temos aí a cidade de Silo. Para 18:8 e 10 temos 7 tribos ainda estavam por receber terra. Josué obteve dos seus 21 espias sobreviventes, veja 2:4, descrição das 7 áreas de terra. Então lançou as sortes para decidir as escolhas. O sumo sacerdote Eleazar ajudou Josué procurando a vontade de Deus por meio do lançamento de sortes, tá certo? 19:51. Isso não era nenhum ato de por acaso, mas um meio usado por Deus para revelar a sua vontade. Maravilhoso. Então temos aí esclarecimento importantíssimo, né, sobre essa prática. Então, quando se lançava essas sortes por meio do Urim e do Tumim, estava se passando totalmente para Deus a condução dessas decisões. Essa é a questão, é a decisão positiva ou negativa, a partir das duas pedras de Urim e Tumim que o sumo sacerdote tirava da estola, né? Então, com isso, passava-se do homem para Deus essa decisão. Em vez deles deliberarem sobre o que eles achavam melhor, eles entendiam que era importante que Deus tomasse a frente, a dianteira nesse processo de decisão. Essa é a questão do Urim e Tumim para a época deles, tá? Que quando foi empregado aí. Para o Novo Testamento, a igreja ora e pede direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então essa é a situação da atualidade. Somente aqui, essa última nota, temos 18:11 ao 28, a sorte Benjamim,
Esta herança localiza-se entre a de Judá e Efraim e circundava Jerusalém. Interessante, né, como foi descrito ali, e que depois será incorporada à tribo de Judá, né, como já havia mencionado. Então essa foi a contribuição da Bíblia de Estudo MacArthur, tá certo? Ao meio da revista atualizada, é a versão. E agora vamos ler, tá certo? A breve contribuição aqui no Manual de Discernimento Bíblico de Harold Willmington, tá ok? Na editora Templos. Olha só a contribuição que ele nos dá para o entendimento aí desse texto de Josué, capítulo 18. Josué, o seu capítulo de número 18. Nos diz o seguinte, ó. Aqui, ó, para o capítulo 17, capítulo 18. Transferindo o tabernáculo de Gilgal para Silo. Vamos lá. Transferindo o tabernáculo de Gilgal para Silo, durante toda a conquista, a base das operações israelitas havia sido Gilgal, tá? Como já havíamos mencionado, né? Agora Josué escolheu um local mais central, Silo, e erigir o tabernáculo ali. Ele cita 18, verso 1. Silo seria... deixa eu me perder aqui. Silo, erigir o tabernáculo ali. Silo seria o centro religioso e político de Israel por todo o período dos juízes. Tá, ok? Então temos aí a cidade de Silo como importante, né, centro religioso e político durante todo o período dos juízes. Agora essa última nota para 18:2 ao 19, também o 48, terra para 7 tribos restantes. 36 homens mapearam a terra para 7 tribos ainda receber terras. Foram feitos sorteios para a divisão da terra, 18:11 ao 19:48. Descreve o sorteamento para Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naphtali e Dan. Judá recebera muita terra, de modo que Simeão também recebeu para parte dela. A tribo de Dan não ficou satisfeita com seu lote e mais tarde se mudou para uma terra ao norte. Juízes 18. A gente vai ver no mapa isso depois, tá ok? Quando Dan faz a mudança de seu território, se apropriando de regiões ao norte de Israel, não estando satisfeita com o território que recebeu, né, que foi lhe repartido por sortes, tá ok? Então somente até aqui, essa foi a contribuição, tá ok, que nós trouxemos a partir dessas ferramentas, né, a partir da Bíblia de Estudo MacArthur, né, versão ao meio da revista aí atualizada, e também o guia de estudo, o guia de discernimento bíblico de Harold Willmington, tá certo? Que Deus continue abençoando sua vida, que você continue conosco, tá certo? Nesse grande projeto, né, de leitura das Sagradas Escrituras. E semelhantemente a Josué, também não desistamos daquilo que Deus nos deu, né? Chamemos a responsabilidade, possamos nos unir, tá certo? Para traçar planos, traçar projetos bem definidos, submeter isso à direção de Deus. Então você tem o planejamento. Primeiro, eles mapearam a terra, planejaram toda a sua ação e, tendo planejado, submeteram a Deus. E quando submeteram a Deus, Deus deu a direção. E quando Deus deu a direção, eles seguiram, tá certo? Eles enfrentaram as dificuldades, enfrentaram os desafios, os problemas, mas se estabeleceram, tá certo? E tomaram posse da bênção que Deus lhe deu. Também tome posição espiritual, planeje, mas submeta seus planos a Deus. Receba da parte dele a orientação, tá ok? E batalhe, peleje pela sua vitória, né? Com fé no Senhor, confiando na poderosa mão de Deus, mas fazendo a sua parte, como diz na palavra, faz a tua parte, né? Como disse Cristo, aliás, ali em relação à ressurreição de Lázaro, né? Tirar a pedra. Então, se você tira a pedra, é Cristo que tem capacidade para ressuscitar. Então, se cabe a nós tirar a pedra, como foi ordenado, remover a pedra. Uma vez a pedra removida, é Cristo que diz: Lázaro, vem para fora. Então nós temos aí a situação na qual nós temos que fazer a nossa parte. Quando fazemos a nossa parte, o Senhor entra com o sobrenatural, aquilo que nem eu nem você podemos fazer, mas aquilo que só Deus faz, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, tá ok? Em nome do Senhor Jesus. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e continue conosco, porque nós vamos adiante, seguindo ao longo dos textos, fazendo leituras, fazendo análise, tá certo, dos textos,
trazendo ferramentas de esclarecimento e tomando cada vez mais conhecimento acerca da palavra de Deus.